Seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje para juntos continuar o nosso estudo, o nosso aprendizado. Eu me chamo Armando, sou espiritualista, estou compartilhando com você os conhecimentos que temos adquirido ao longo das nossas experiências, dos nossos estudos e como também da nossa prática de espiritualidade. Já temos alguns estudos disponibilizados no YouTube. Eu sugiro a você, se assim o desejar, que vá buscar esses estudos para poder acompanhar o que estamos explicando, o que estamos compartilhando de maneira simples, porém com o objetivo sempre de enriquecer nossos conhecimentos, de aproveitar a vida, as oportunidades que Deus nos concede, a oportunidade do aprendizado, do conhecimento, da prática, para realizar assim o nosso crescimento espiritual. Fazemos parte desse grupo de estudos Perseverança. Hoje é o nosso 14º encontro, a aula de número 14, e na aula de número 13 eu falei sobre a obsessão na ótica da doutrina espírita, onde Allan Kardec, com muita sabedoria, foi investigando, estudando, pesquisando e percebeu essa atuação infeliz, perturbadora, realizando o processo da obsessão, e ele vai, então, classificando-a em obsessão simples, fascinação e subjugação. E aqui nós vamos falar dos tipos de obsessão. Muito interessante acompanhar esse raciocínio, porque não vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade e mostrando o desdobramento ou a continuidade deste assunto. Vamos falar sobre mono, poliobsessão, que são tipos de obsessão. A mono e a poliobsessão são tipos de obsessão. E também a obsessão complexa. São esses tipos de obsessão que vamos estar agregando aqueles conhecimentos que Allan Kardec nos apresentou. Nos anos próximos de 1960, Dr. José Lacerda de Azevedo, o homem, o médico brasileiro que estudou, pesquisou e apresentou para nós as leis da apometria, lembra-se, está lá nas nossas primeiras aulas, onde falamos das leis da apometria, e quando se fala em apometria, é bom que possamos lembrar e dar os devidos tributos a esse grande estudioso e pesquisador de espiritualidade. Então, ele descortinou uma outra realidade envolvendo o complicado problema obsessivo. Ele era espírita, médico, um homem de muitos conhecimentos, estudioso, corajoso, e descobriu, essa nova realidade. Ele percebeu que os obsessores haviam se organizado, criando novos métodos e tecnologia avançada. Os obsessores, conforme ele vai dizendo, já não atuam da mesma forma que Kardec os encontrou. Eles haviam organizados, evoluídos, intelectualmente falando, haviam criado métodos novos e tecnologia avançada para prejudicar, para promover o sofrimento e a dor, espalhar a aflição neste planeta. Olha só, é o que mais vemos, não é? Sofrimentos, dor, aflição, em todos os cantos deste planeta. E a maioria dessas aflições, é claro, tem o dedo desses trabalhadores das trevas.
Dr. José Lacerda, então, vai classificando a obsessão em simples e complexas. A obsessão simples, para ele, para o Dr. José Lacerda, é a mono e poliobsessão. Tanto a mono quanto a poli, ele vai denominar de obsessão simples. A mono é quando houver apenas um espírito agindo sobre outro ou outrem, ou alguém encarnado ou desencarnado. Então, se for só um que está ali, investindo para prejudicar o outro, ele vai chamar de obsessão, de mono-obsessão. Quando houver vários atuando com o objetivo de prejudicar outrem, ele vai chamar de poliobsessão. São esses dois tipos são dois tipos de obsessão. Na obsessão simples, ela é caracterizada por ação maléfica e superficial. Então, a ação do obsessor é maléfica, todo processo obsessivo, há uma maldade ali, né? Um culto ali para prejudicar, só que essa ação ela é superficial. Eles vão usar os recursos que estão à sua disposição. Normalmente eles usam paus, chicotes, cordas, amarras, laços, peias, sudários. Sudários são aqueles mantos que eles criam, mantos energéticos envolvendo e espremendo a pessoa que eles querem prejudicar. Eles usam cordas ou amarras energéticas, né? E para dificultar pessoas andar, evoluir, progredir. Elas ficam como que algemada, presa, amarrada por essas situações. As consequências desses processos obsessivos vai depender das defesas da pessoa alvo, do obsediado. Vai depender das defesas. E essas defesas dependem do quê? As consequências desse processo obsessivo, processo simples, vai depender das defesas do obsidiado. E essas defesas dependem do quê? As defesas nossas vai depender do nosso comportamento, como nos comportamos em nosso mundo mental, em nosso psiquismo, quais são nossas emoções, nossos padrões emocionais, nossos padrões psíquicos, como vivemos no dia a dia, como nos comportamos, como interpretamos a vida, as coisas, o mundo, os seres, nossas crenças. São um conjunto de situações que vão determinar o grau das nossas defesas. Se estamos ali pessimistas, reclamando, se envolvendo com as bebedeiras, com as fofocas, com as maldades, se estamos nos envolvendo em processos que desarmonizam o nosso psiquismo, nosso emocional, isso mesmo. Doutor Augusto Cury, com muita precisão, ele vai dizendo a necessidade de nós proteger o nosso psiquismo, bem como o nosso emocional. Ele fala sobre isso. Proteger o pensamento, o psiquismo, proteger as emoções. Isso mesmo. Ele não é espírita, ou se é, eu não sei se ele é espírita. Se ele for, me perdoe que eu, né? Mas eu sei que ele é um médico psiquiátrico. Vai falando dessa necessidade de nós estarmos trabalhando para proteger nossas emoções, para gerenciar nossas emoções, nosso psiquismo. Pois é, esse processo de cuidar-se é que vai garantir defesas, é que vai criar defesas contra os espíritos que trabalham na maldade. Olha que bacana, né? Já é uma dica muito importante que vale todo um trabalho. A poliobsessão, ela é produzida por vários obsessores que trabalham, que agem sincronicamente. São vários espíritos que se organizam para prejudicar um outro. É mais perigosa, porque há uma multiplicação de energias maléficas, por isso que é mais perigosa. Há uma gama maior de energias danosas, maléficas, que vai atingir a pessoa alvo. Olha esse caso aí, essa ilustração, essa imagem. É uma mono-obsessão. Tem só um obsessor atuando no psiquismo dessa pessoa alvo aí. Ele está atuando, está ali, né, projetando um pensamento de raiva, a gente vê, né, de ódio,
certamente ali atuando no seu campo mental, e o outro está recebendo essa carga energética negativa, está encolhido, amedrontado, e não está reagindo. Ele recebeu, ele aceitou as sugestões negativas, se encolheu, e certamente está ali tudo perturbado, né? Coitado. Aqui temos outra imagem, mostrando, né? Casalzinho de jovens, felizes. Talvez não para sempre, mas nesse momento estão felizes ali. A jovem degustando a sua bebidinha, muito tranquila, distraída, nem sequer pensa, ou lembra, ou sente que ao seu lado tem ali um espírito atento para instalar um processo obsessivo. Aqui temos outro quadro, aqui já é uma poli, né? Uma poliobsessão. Aqui temos um senhor sendo atacado por 4 espíritos. Um usa pau, outro, se não me engano, é facão. Estão aí investindo contra o famoso Bruce Lee. Ele está ali, firme e forte, lutando. É isso aí, postura correta. É claro que aqui é uma ilustração, mas está dizendo o quê? É preciso lutar, preciso enfrentar. Não se encolher, não se acovardar diante das dificuldades, né? Temos aqui um outro caso ilustrativo, uma jovem, dentro do seu campo magnético, da sua aura energética, iluminada, protegida, sendo atacada por 2 seres, projetando energias negativas, mas ela está ali firme e tranquila, porque ela está se protegendo, ela está protegida. É essa aura, esse campo magnético que ela criou, isto é a sua defesa. Está aí a sua defesa, ilustrando a sua defesa. Essa jovem está desdobrada, olha só, ela está no corpo emocional, né, no corpo astral, porque esse cordão de prata indica que lá na outra ponta tem o corpo físico, né? Então ela está desdobrada. Aqui está o corpo dela, o corpo astral, o corpo emocional. Na outra ponta certamente está adormecido o corpo físico. E ela está tranquila porque está protegida, tem defesas. E essas defesas ela comprou no supermercado? Será que essa aura bonita ela comprou na farmácia? Não, né? Isso é um resultado de um trabalho. Isso é um resultado de uma luta interior, de um gerenciar pensamentos e emoções, de uma sintonia com as forças do bem e da luz, para construir essa aura que a protege. A protege de quê? Desses malignos que trabalham cujo objetivo é perturbar. Uma nova realidade. Durante muito tempo, espiritualistas e espíritas consideravam a obsessão mono e poli. Durante muitos séculos, milhares de anos, espiritualistas, é claro, e mais, né, modernamente, mas nesses últimos séculos, século XIX, melhor dizendo, os espíritos aparecem no cenário do mundo, considerando a obsessão simples, né? A mono e a poliobsessão. Esta distinção considera o número de entidades envolvidas e não o método empregado. Então, eles viam o número de entidades, né? o grau da intensidade, né? Conforme a fascinação, a subjugação, mas não percebiam o método que eles usavam para infernizar a vida da pessoa alvo. Ao investigar fenômenos psíquicos, estudiosos notaram outra metodologia que vinha sendo empregada pelas sombras. Então, ao investigar esses fenômenos psíquicos, as perturbações emocionais, as perturbações de origem espiritual, estudiosos notaram outra metodologia que vinha sendo empregada pelas sombras. Obsessões complexas que exigiam uma nova abordagem. Então, para tratar dessas questões, era preciso usar uma nova abordagem. Falar para esses seres que estão envolvidos em obsessões complexas, da mesma forma que você fala com aqueles que estão atuando na simplicidade, muitas vezes na ignorância, não funciona. É preciso também criar uma nova metodologia para lidar com esses
obsessores. Descobriu-se, embora a relutância em admitir o fato, a existência de seres artificiais, implantação de aparelhos e a temível magia negra. Foi isso mesmo que aconteceu. E até hoje ainda existe espírita ou espiritualista que reluta, que rejeita, que recusa essa realidade. Imagina seres artificiais criados para perturbar? Pois é, existe sim, viu? Existem seres criados artificialmente, pessoas, na forma de pessoas, criados artificialmente em laboratório do submundo para espalhar sofrimento e dor. Também a implantação do chamado chips, é a nanotecnologia utilizada pelas trevas para infernizar, para ampliar o sofrimento. Também a temível magia negra. Os técnicos do mal vão investigar. Eles investigam a vida da vítima, examinam a mente e os valores morais. Tem tempo para isso, né? Não tem tempo para ficar investigando a vida da pessoa, examinar os seus valores morais, como funciona o seu psiquismo, como ela gerencia suas emoções, analisa o desejo íntimo da pessoa alvo e quais as suas tendências. Olha só, faz um inventário da vida da pessoa alvo. Vai examinar em profundidade, em detalhe, tudo o que se relaciona com ela. Descobrem e convocam seus inimigos para a vingança. Inimigos do passado. Quem não os tem? Aí traçam planos, convocam outros treinados ou ignorantes para a formação de equipes. Eles contratam, convocam, contratam a troco de alguma barganha, faz alguma barganha com espíritos treinados na arte de perturbar, de infernizar. E aí formam uma equipe para poder investir contra a quem eles almejam. Estando ligado moralmente, a pessoa facilita o vínculo mental e o processo se instala. E como é fácil criar uma ligação psíquica com esses seres das trevas. Como a gente cria isso? Pelo nosso comportamento. E às vezes, eles até criam situações para baixar nosso estado vibratório, porque é somente no estado vibratório baixo que nós vamos facilitar o vínculo mental para instalar o processo. Se estivermos ali em oração, em prece, em sintonia com Deus, em sintonia com Jesus, com o bem, desejando o bem das pessoas, do mundo, se estamos vibrando positivamente, claro, eles não vão ter acesso ao nosso psiquismo. Para isso, eles vão criar alguma situação, vão criar algum conflito, vão nos colocar, ou vão estimular em nós, né, alguma forma de a gente ir a algum lugar, ou alguma festa, ou algum boteco, ou alguma situação para que a gente possa baixar nossas vibrações, facilitar a ligação psíquica e instalar o processo obsessivo. Muito bem. Quando houver magia negra, quando nós estivermos tratando de um caso e houver magia negra, implantação de aparelhos, campos de força, isso mesmo, que são os mantos que eles criam para envolver a pessoa, manto energético, né? Como fosse um campo de força ali, que a pessoa fica como se fosse presa mesmo ali num campo de força, ovoides, né? Colocado também, que eles colocam ovoide. Quando encontrarmos com isso, pronto, estamos diante de um tipo de obsessão chamada obsessão complexa. Os aparelhos parasitas são colocados no corpo astral, na estrutura energética, né? A partir do duplo etérico até o mental superior, eles conseguem fazer esse desdobramento e colocar esses aparelhos parasitas, né, nesses corpos. Sempre por trás desses artefatos estão quem? Líderes chamados de magos negros. Esses magos negros, aceite você ou não, ok? Não estou aqui lhe convencendo da existência desses seres. Pode estudar uma pessoa que fala muito sobre isso, que tem muito conhecimento sobre isso, é o Robes Pinheiro. Tem livros, né? Tem a trilogia das sombras que ele psicografou, que fala muito sobre esses caras, esses magos negros. São seres terríveis que fazem parte de um grupo muito pior do que eles, tá?
os chamados anticristo, ou os dragões. Seres terríveis que têm aqui na Terra uma política contrária ao evangelho do Cristo, contrário a Jesus. São os inimigos do Cristo. Olha que loucura, não é? A Terra é governada por Jesus. Esses seres querem tomar a Terra à força. Portanto, Jesus, para ele, é inimigo. E todos aqueles que trabalham usando o nome de Jesus tornam-se para eles inimigos também. Eles comandam verdadeiros laboratórios localizados nas profundezas do submundo, do umbral. Existem laboratórios que são construídos com muita tecnologia, muito bem organizados, prontos para criar seres artificiais, chips, transformar corpo humano, corpo astral, já falei, vou falar mais no futuro, em animais. Faz a metamorfose no corpo astral de muitos desencarnados para infernizar, perturbar, provocar, se possível for, tomar a terra das mãos do Cristo à força. Coitados, são insanos, né? Não sabem o que estão fazendo. Já foram expulsos de outros planetas, estão aqui pela misericórdia do Cristo, não aceitam isso, são revoltados e continuam loucos. É loucura, né? É loucura, é insanidade querer trabalhar contra as leis de Deus, contra o amor, contra a luz, contra o bem. A ordem do dia é o bem. A lei de Deus é o amor, é a harmonia, é a luz. Fora disso é insanidade, é sofrimento, é loucura. Goésia, já ouviu falar nela? É outro tipo de obsessão, ok? Goésia é outro tipo de obsessão, onde está presente a terrível magia negra e rituais mágicos em cavernas, há invocações às forças da natureza. A magia sempre existiu. Sempre existiu a magia. A magia é aquela maneira de atuar sobre as forças ocultas, as forças sutis, as energias sutis. Essa é uma magia. Atuar sobre a natureza. A prece é uma magia, a oração é uma magia. Essa busca, esse trabalho é uma magia branca, magia boa, magia do bem. Isso mesmo, tudo é muito mágico. A vida é uma grande magia, não é? Tudo é muito mágico. Há muito tempo eles usavam essa magia para atrair a caça, né? Enfim, a magia sempre foi usada para o bem. Só que ela foi distorcida ao longo do tempo e acabou tornando-se arma mortífera na mão daqueles que sempre pensam e vivem em função de prejudicar o próximo. Isto é, contra a lei de Deus. Toda vez que nós queremos prejudicar alguém, estamos contrariando a lei de Deus. Lembra? Não faça para o outro o que você não quer para si. Pois é lei. Isso não é um conceito cristão somente. É uma lei de Deus. Não faça para o próximo o que você não quer para você. É da lei. Espíritos dos diversos reinos foram e ainda continua sendo escravizados por magos negros. Eles escravizam, eles não têm misericórdia, não têm piedade. Eles trabalham de forma brutal, de forma cruel. Não tem misericórdia. Não, o nome de Deus para eles é insignificante. Jesus, então, nem fala de Jesus para eles, que eles chamam Jesus de um cordeiro. Tem Jesus como um fraco. Eles conhecem a força, enfim. É bastante difícil o comportamento desses seres. Vou detalhar melhor essa situação em um outro tema, ok? Continue conosco, se gostou, se conseguir somar alguma coisa em seus conhecimentos, continue conosco, nós vamos, nos próximos encontros, continuar neste assunto, porque ele é pertinente, ele é importante para quem busca espiritualidade. Quem estuda espiritualidade precisa entender esses processos, esse mecanismo, essa realidade. Não podemos ficar de mente fechada, coraçãozinho ali, não é? Bitolado lá no século XIX, lá que aconteceu há 2000 anos,
O Evangelho do Cristo é atual. Ler o Evangelho do Cristo e ficar preso lá na época dos hebreus, meu Deus, é não sair do lugar. Temos que trazer o Evangelho do Cristo para o nosso dia. Não nós nos transportarmos para a época. Lá era uma outra realidade. Ou não? Era um outro povo. Ou talvez nós estivéssemos lá também, mas a necessidade lá era outra. Aqui nós estamos numa outra necessidade. Nós temos uma outra necessidade. Uma nova tecnologia, novos recursos, novos métodos, tanto para o mal quanto também para o bem. Nós também temos nossa metodologia de trabalhar com o bem, essas técnicas, essas ferramentas. Nós temos. E quem trabalha com espiritualidade precisa entender que nós vivemos em uma guerra espiritual. Isso mesmo. Não se assuste, viu? Mas o momento que nós estamos vivendo é uma realidade onde há essa guerra espiritual. E essa guerra espiritual tem duas faces, né? Tem a face do bem, o lado do bem e o lado do mal. Ou você está com Jesus ou está com... Ele não falou isso? Ou você está comigo ou está contra mim. Não dá para servir a dois senhores. É um momento de decisão. Ou ficamos com Jesus ou ficamos com esses das trevas. Quem você quer? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ele é o nosso maior modelo. É o nosso maior exemplo de amor, de paz e de luz. Jesus é tudo de bom, né? Então, eu prefiro ficar com o Cristo. Espero que você também queira isso. Só que, para ficar com Jesus, temos que fazer uma nossa parte. Temos que fazer um pequeno esforço, às vezes até grande esforço. Temos que largar algumas coisas que não faz parte do clã do Cristo, né? Não faz parte da sua família. Então, alguns costumes, alguns hábitos, é preciso, às vezes, mudar ou revê-los, né? Precisa abrir a mente, o coração, não precisa ficar preso à religião. A religião, muitas vezes, é até complicada, porque tem algumas religiões, com todo respeito, fala de um Deus que eu não conheço. Tem algumas religiões que falam de um Jesus, que eu também não é aquele que eu aceito. Eu tenho outro, né? O meu Jesus é o Jesus, o Cristo de Deus que veio para nos ajudar a superar as nossas dificuldades, a nos ensinar a passar pela porta estreita. E o momento é esse. É o momento de a gente unir nossos corações, nossas mentes, nos unir a Jesus, criar uma egrégora positiva, uma corrente de força para juntos superar os ataques das trevas. Muita paz a todos, obrigado por estar comigo até esses momentos. Um abraço, fique em paz e até o nosso próximo encontro. Até mais.